Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar de um livro que eu li também bem rapidinho. Eu li esse livro por influência do livro que eu fiz o último vídeo. É o livro que eu vou chamar de livro mesmo, do Ricardo Lísias, né? Que é o Diário da Catástrofe lá Brasileira, parte 1. E ele fala de um livro chamado Submissão, do Michel Houellebecq. Eu vou colocar a capa porque, assim, eu não sei falar francês. Então, é essa capa, é esse o livro. Eu resolvi falar algumas coisas desse livro, só que vai ter spoiler. Então, eu já estou avisando antes para não ter problema, porque não tem jeito. O que eu quero falar passa pelo que acontece bem, inclusive, mais para a parte do final. Então, o que acontece com esse livro aqui? Tem um narrador, é François, se eu não me engano o nome dele, muito escroto mesmo. Ele é um professor universitário, isso na França, nos nossos tempos aqui, só que eu acho que ele escreve em 2015, é mais ou menos como se fosse em 2017, entendeu? Mais ou menos isso. Mas parece uma distopia, tipo, não parece tanto, viu? A distopia, acho que a gente está vivendo uma distopia, então, enfim, né? O que acontece? Ele é especialista lá num escritor e tal, eu ia até colocar o nome que vem ao caso porque ele passa a vida estudando esse camarada, sabe? E ele dá aula na universidade, lá, não sei se é Sorbonne, acho que é Sorbonne mesmo, né? Vejam bem o tanto que eu tô falhando aqui na hora de fazer esse roteiro do livro. Mas é porque, enfim. E aí, ele é um cara meio assim solitário, já tem mais de 40 anos, ele tem umas relações complicadas com as mulheres, porque ao mesmo tempo que ele tem relações sexuais ocasionais, parece que ele tem alguma vontade lá no fundo, sei lá, de casar. Mas isso aí só interpretando mesmo, né? Mas o que acontece, não, isso é a vida dele ali particular, né? Mas a França está tendo uma eleição na França. Então tem um partido lá que é muçulmano e um outro lá progressista, socialista, sei lá, não é nem esquerda nem direita, é uma confusão tão grande. E começa uma confusão assim tão grande em relação às eleições que, cara, as pessoas matam umas às outras no meio dessas eleições, então aí eu já fui ficando muito assustada, com muito medo do que pode acontecer, porque parece um livro meio com que está profetizando, sabe? Tá, e o que que acontece? Ele é muito frio, porque assim, gente, o mundo tá pegando fogo e o cara tá querendo ficar lá tomando vinho e comprando comida. Ele acompanha as eleições como se fosse futebol, sabe? É de uma frieza. É como se não. Como se ele não se sentisse atingido, sabe? Só que uma hora ia atingir, e tanto que chega numa explosão tão grande essas eleições, é até bizarro, uma hora ele foge, ele pega o carro. Ele nunca nem tinha saído de Paris, assim, de tão alienado, ele não conhece nem a França. Alienado que eu falo, assim, ele não conhece a realidade, sabe? Pra ele estava satisfeito de ficar naquele mundinho ali em Paris, sem sair e tal, tanto que ele pega o carro dele nessa situação, porque tá tendo quase que uma guerra civil para eleições, que eles ficam mudando os dias das eleições, tipo, ia ser nesse domingo, vai ser no outro, de tanto que tá bizarro. E aí ele viaja lá pro interior da França, e mesmo assim, gente, sabe? Aí cada um tem que tomar um jeito. O que acontece? Tem uma hora nessa viagem que ele para num posto de gasolina e tem gente morta, e ele meio que tá cagando. Nesse momento, eu lembrei muito do estrangeiro lá, daquele personagem do estrangeiro, né? Moço, sei lá o nome dele. Que é de uma frieza. Tem uma situação com a morte da mãe também que eu faltei morrer. Ele é escroto, narrador é escroto, mas o livro envolve a gente por causa disso, né? E o que que acontece? Estou olhando para baixo porque eu fiz um roteiro. Não sei se estou mais ou menos tentando seguir. Quando acaba essas eleições, que aí o partido muçulmano ganha, ele volta para Paris. Quando ele volta para Paris, como ele sumiu durante um tempo, tinham entendido que ele não queria se envolver e oferecem, olha só a bizarrice, oferecem uma aposentadoria meio que para ele calar a boca, porque assim, como os muçulmanos
agora é tipo uma teocracia muçulmana, será que pode se dizer assim, eleita, não faz muito sentido mais o trabalho dele. Aí, como ele sumiu, oferece uma aposentadoria. A aposentadoria dele é o triplo do que ele iria receber na aposentadoria real quando ele tivesse mais de 60 anos. Então, assim, foi um cala-boca remunerado. Eu acho que ele estava até na vantagem privilegiada nesse sentido. Só que ele fica se sentindo vazio, a namorada lá que ele tinha, não lembro nem se era estudante, tá, dele, vai para Israel porque não tinha, ela vai até antes das eleições porque os pais são judeus, viram que não tinham condições de continuar em Paris, ela fica por lá mesmo. E aí, um camarada que já é ali muçulmano, convertido, que aí que acontece? Todos os costumes mudam, mas eu acho que já é um exagero até. Fica difícil porque eu não conheço mesmo, né, nem em detalhes, a questão da religião, mas eu acho que o autor colocou para exagerar, como se fosse meio conto da Aya, nesse sentido, né? Então, assim, as mulheres não podem usar mais saia, short, usam burca, enfim, a poligamia é instaurada, mas aí conforme o dinheiro que o homem tem, e um camarada lá chama, um cara já do governo, da universidade também, que está agora nesse novo comando, chama o François para falar o seguinte para ele. Acho que é François mesmo, tá. Chama para falar o seguinte, para meio que fazer uma adaptação da pesquisa que ele sempre fez, mas meio que para atingir aquele propósito novo ali. Isso foi o que eu entendi, tá? E aí ele leva para conhecer, assim, isso não para beber e tal, e ele vê que o cara tem duas mulheres, uma de 15 anos, uma de 40, que é a que cozinha, que é a velha. E ele meio que se sente assim seduzido para ser um muçulmano. Eu fiquei pensando o seguinte, ele não precisaria disso financeiramente, porque ele já tinha recebido cala-boca lá com aposentadoria. E aí o cara fala lá, pensa, ele resolve que ele vai seguir. Assim, as pessoas elas não são obrigadas a virarem muçulmanas, tá? Mas quem vira, fica melhor na fita, né? Tá. E aí ele é seduzido por essa questão da poligamia, porque ele é muito machista. Isso aqui é a minha ideia, tá, gente? Ele é muito machista mesmo assim. E ele percebe que ele não vai ficar sozinho, porque ele vai sofrendo muito porque ele estava sozinho, se sentindo sozinho. Então ele vê uma situação para ele não ficar mais sozinho e pelo cálculo do salário dele, ele pode ter 3 esposas. Então ele se sente muito à vontade, feliz com essa situação, porque ele não vai ter mais que seduzir ninguém, vai ficar muito fácil para ele, não vai ficar sozinho mais, ele estava numa crise de solidão. Mas o que eu achei mais bizarro, na verdade, foi o tal do cala-boca, sabe? Isso na sorte, que aí eu fiquei pensando novamente, é no Brasil. É no que as coisas que estão acontecendo hoje, aí vocês imaginem o que vocês quiserem, e se pode acontecer, não em relação a uma teocracia, tá? Mas em relação à ideologia, de que se você não está dentro daquele padrão, o que vai acontecer com essas pessoas, com professores universitários, Professor universitário é um exemplo, tá? Mas para quem pensa diferente, eu acho que é isso que está sendo tratado aqui, né? No caso, eu acho que o autor, ele exagerou. É bem legal, né? Aquela coisa exagerada mesmo, pra gente ver aquele extremo. Então ele joga logo uma teocracia islâmica e fica bem complicado. Mas eu acho que não necessariamente precisa ser isso. Eu acho que já só no campo ideológico já dá para sentir. Então, era isso que eu queria falar. Eu achei algumas coisas interessantes, assim, de alguns comentários a respeito desse livro, que muita gente fala que é como se fosse um livro meio islamofóbico. Eu não acho que seja. Quem está pensando isso é porque está pensando, sabe, no perigo que pode acontecer com a Europa, mas perigo por quê? Tá? Eu não acredito que seja isso, eu acho que é uma outra coisa que está sendo tratada aqui, mas
sei lá, né, quem que vai, como que a gente pode discutir o que que não é, o que que o autor quis dizer. Tem essa capa aí dizendo que é o livro mais polêmico do ano, não sei se é, mas o livro me deixou bastante assustada em relação a essa questão de calar a boca das pessoas. Foi isso que me chocou, foi isso que me fez pensar, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo com spoiler mesmo. E, e é isso, gente. O Ricardo Lises chama esse livro como se fosse assim, uma literatura de resistência. Não sei direito o que que é. Li, gostei dessa indicação assim dele indireta, mais ou menos. As outras duas são mais diretas do que essa. E fica aí a reflexão de como lidar, o que que vai acontecer, o que que vai acontecer com os vídeos do YouTube, com as postagens, o que vai poder ser dito, o que não vai poder ser dito. E esse foi o objetivo desse vídeo aqui. Espero que tenham gostado, tá? E até o próximo. Tchau!